Mas já vamos começando a estudar, não temos tempo a perder, né? Os principais princípios de direito penal, né? Então, cai na prova, é bastante importante entender alguns princípios. No decorrer das aulas, eu vou explicar outros tantos princípios, né? Mas esses seriam os principais princípios. Dá uma olhadinha. Então, o primeiro princípio é o princípio da reserva legal, também chamado de princípio da legalidade ou da estrita legalidade. Então, o que é esse princípio? Não há crime sem uma lei definindo este crime. Não há pena sem uma prévia cominação legal. O que é um crime? Um crime é uma conduta, é sempre uma atitude, né? É fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E essa conduta gera um resultado. Nem sempre é um resultado material, né? Pode ser um resultado psicológico, emocional, e nem sempre é um resultado de dano, pode ser um resultado de perigo também. Mas todo crime é uma conduta, uma atitude, não é? E só será crime se essa atitude estiver prevista em lei. Esse é o princípio da reserva legal ou estrita legalidade. Em outros países, você encontra crimes não só na lei, como nos costumes, né, como na analogia, criando crimes, não é? Mas no Brasil nós temos a estrita legalidade, a reserva legal. Só há crime se uma lei definir este crime. Então, o legislador ele define a conduta criminosa, né? Então, quando ele criou, por exemplo, o homicídio, ele disse lá, matar alguém. Então, ele definiu o que seria o crime de homicídio. A conduta qual que é? A pessoa que mata outra pessoa, né? Então, se tirou a vida de outra pessoa, seria um crime porque está previsto na lei. Não há crime sem uma lei prevendo este crime, nem há pena também sem prévia cominação legal. Vale destacar que quando o sujeito pratica um crime, ele já tem previamente que saber qual é a pena. Ele não pode ficar sujeito a alterações posteriores, né? Então eu pratico um furto hoje, eu sei que a pena do furto é de 1 a 4 anos, né? Lá na frente muda, não é mais de 1 a 4 anos, aumentou, né? Aí eu não posso estar sujeito a isso, porque quando eu pratico eu tenho que saber qual é a pena. Esse é o princípio da reserva legal, que está no artigo 1º do Código Penal e que foi repetido na Constituição também. Não há crime sem uma lei anterior definindo este crime, né? E junto com esse princípio da reserva legal, alguns dizem até que é um subprincípio, nós temos esse outro princípio aqui, ó, dá uma olhada, que é o princípio da anterioridade. Não basta que eu tenha uma lei definindo este crime. Eu tenho que ter uma lei anterior. Então, primeiro vem a lei, prevê a atitude criminosa, para depois vir a atitude criminosa, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu estou aqui em sala de aula, eu ando balançando os braços, falando, né? E algumas pessoas ficam olhando para lá e para cá, pode até dar dor de cabeça em alguém, pode ser uma conduta até ruim em alguns pontos, sei lá, né? Pode não agradar, mas eu faço isso porque é permitido, né? Não tem nenhuma norma proibindo. Aí vem um legislador e cria andar pela sala de aula, balançando os braços, pena de tanto a tanto. A partir dali, as minhas atitudes serão criminosas. Hoje não. Né? Então, essa é a ideia. Junto com a reserva legal, nós temos essa anterioridade. E também esse outro princípio que é decorrente, dá uma olhada, que é o princípio da retroatividade irrestrita da lei posterior mais benéfica. Retroatividade irrestrita da lei posterior mais benéfica. Então, veja, hoje
eu pratico um furto. Hoje a pena do furto é de 1 a 4 anos de reclusão, né? Mas pode ser que aí eu começo a ser investigado, processado, e um pouquinho mais à frente a pena do furto muda, passa a ser de até 2 anos com multa, ou multa, sei lá. Essa lei nova vai retroagir? Vai. Para beneficiar, vai, né? Então, quando a lei posterior ela é benéfica, ela retroage, mesmo que seja para... retroage para beneficiar, para prejudicar não, mas para beneficiar ela retroage, mesmo que seja após o trânsito em julgado da sentença condenatória. É isso mesmo. Vamos imaginar que eu fui condenado pelo furto, a pena mínima. O juiz disse que eu merecia a pena mínima e me deu 1 ano. Só que aí eu fui condenado, eu estou cumprindo pena e muda a lei para dizer que a pena mínima passa a ser 6 meses. Né? Vai retroagir para o meu caso? Sim. Vai retroagir? Sim. Ah, mas já não foi condenado com trânsito em julgado? Sim, fui condenado com trânsito em julgado, mas retroage, né? A própria LEP, ela prevê lá no artigo 66, inciso 1º, que cabe ao juiz da execução aplicar a lei nova mais benéfica. Se a lei nova é mais benéfica, vai retroagir e mesmo o juiz da execução pode aplicar essa lei nova mais benéfica, porque a retroatividade é irrestrita. Agora, e se fosse para prejudicar? Aí não. Aí esquece. Aproveitando, e a lei processual? A lei processual retroage? A lei processual retroage? Cuidado, hein? Essa é muito perigosa. Porque a lei processual, ela se aplica ao caso que está em andamento, sim. E pode ser para beneficiar ou para prejudicar. Eu sempre lembro os alunos que no caso lá dos Nardoni, né, quando o processo estava em andamento, existia um recurso chamado protesto por novo júri, que era um recurso exclusivo da defesa, e quando, na tramitação, o artigo 607 do CPP, que tratava desse recurso chamado protesto por novo júri, foi revogado. É uma lei posterior maléfica, piorou a situação para os réus que tinham esse recurso e deixaram de ter, né? Essa lei retroagiu? Claro, se aplicou àquele caso dos Nardoni, quer dizer, o fato era anterior à lei, mas no processo penal se aplicou sim, mesmo para prejudicar. A lei processual retroage para beneficiar ou para prejudicar. Todavia, 2 informações. Primeiro, há leis processuais que têm um conteúdo de direito material. Que leis processuais são essas que têm conteúdo de direito material, de direito penal? Que leis são essas? São as que tratam de prisão e liberdade. Então, qualquer lei processual, atenção, qualquer lei processual que fale sobre prisão e liberdade só retroage para beneficiar. Qualquer lei processual que fale de prisão e liberdade só retroage para beneficiar, porque ela tem um conteúdo de direito penal. Não é? O segundo aspecto, também não menos importante, né? Caiu numa prova agora há pouco tempo, que o prazo para apelação era 5 dias. Aí o sujeito foi condenado, e no meio ele foi intimado da sentença, e passados 2 dias da intimação, veio uma lei e mudou, dizendo que a apelação agora era em apenas 3 dias. Seria aplicado para este caso concreto? Recapitulando, hoje em dia a apelação é em 5 dias. O réu foi condenado, foi intimado, passou 2 dias, entrou em vigor uma lei dizendo que a apelação era em apenas 3 dias. Vai ser aplicado nesse caso? Não. Por quê? Porque o prazo já estava correndo. O prazo já estava correndo. Se lá na instrução, vamos imaginar, lá na audiência de instrução, viesse uma lei nova e dissesse, agora a apelação é em 3 dias, se aplicaria. O prazo não estaria aberto. Mas nesse exame da OAB, ele já foi intimado, já está correndo o prazo. Aí, se já está correndo o prazo concedido é prazo cumprido até o final. 5 dias para apelar, não 3, né? Aí não se aplicaria, ok? Muito bem. Outro princípio bastante interessante aqui, que tem caído de vez em quando na prova, é esse daqui, dá uma olhada.
é o princípio da insignificância. Princípio da insignificância que leva a um crime de bagatela. Não é? Às vezes, o agente pratica o tipo penal, ele comete um tipo penal, mas a sua conduta é irrelevante. A sua conduta não traz resultados danosos, não prejudica bem jurídico protegido pela lei. O exemplo mais claro do princípio da insignificância é o furto de bagatela, que é o furto de algo de valor desprezível, realmente muito pequeno. Então, pelo princípio da insignificância, a pessoa deveria ser absolvida. Para uma maioria, a insignificância tiraria a tipicidade, excluiria a tipicidade do ato. Né? Isso para uma maioria da doutrina. Agora, já vi casos diferentes e que são pegadinhas para a prova. Né? Não sei se vocês sabem, se não souberem, saberão agora, que o crime de descaminho, não é? Até R$10.000 de descaminho, que é trazer ou importar ou exportar produtos irregularmente, né? Até R$10.000 é bagatela para o erário público, isso consagrado, e até R$20.000 se discute ainda se é bagatela ou não é, mas muitos entendem que seria bagatela. Claro que para mim, isso assim, de bagatela não tem nada, mas é para o erário público, né? Recentemente também vi uma decisão, agora, há um pouquíssimo tempo, uma decisão dizendo lá acerca do crime também de contrabando, né? Contrabando de cigarros. Cigarros não podem entrar no Brasil, tem algumas vedações, e o sujeito contrabandeou 500 caixas de cigarros lá. E a justiça considerou bagatela, princípio da insignificância. Ok? Então, pense dessa aplicação e não se assustem quando cair. Outro princípio que cai com muita frequência é esse aqui, ó, dá uma olhada. É o princípio da territorialidade. Então, o que é a territorialidade? Bem tranquilo, hein? Os crimes que são cometidos no território nacional devem ser julgados no Brasil. Então, não importa quem cometeu o crime, mas os crimes que são cometidos no território nacional devem ser julgados no Brasil. Isso é a territorialidade. Por território nacional, entendemos o continente, claro, e as extensões naturais ao território, como espaço aéreo, um pedaço do mar, não é? Então, são territórios nacionais também. E, além disso, os navios e aeronaves, e aqui é que mora o perigo, não é? Porque um navio ou aeronave é considerado território nacional quando? São duas regras, prestem muita atenção, que cai. Navio ou aeronave público, navio ou aeronave brasileiro público ou a serviço do governo, navio ou aeronave público a serviço do governo, em qualquer lugar do mundo é território nacional. Em qualquer lugar do mundo. Esse avião está pousado em outro país, pode estar sobrevoando alto mar, pode estar onde for é território nacional, porque se trata de um navio ou aeronave público. Mas a mesma regra não se aplica ao navio ou aeronave privado. O navio ou aeronave privado, comercial, mercante, ele só será considerado território nacional se estiver dentro do continente ou no espaço aéreo correspondente e se estiver em alto mar e o correspondente do espaço aéreo, né? Ou seja, se estiver no espaço aéreo brasileiro, dentro do continente, no bar brasileiro ou
no mar aberto. Tem uma parte do mar que são águas internacionais, né? Então, daqui para a África, por exemplo, tem o Atlântico, tem uma partezinha que é território brasileiro, outra parte do outro lado lá que é território africano, e no meio são águas internacionais. Esse navio, aeronave comercial que estiver passando pelas águas internacionais, é território brasileiro. Mas, a partir do momento que o navio aeronave brasileiro comercial, mercante, privado, que estiver em território de outro país, é outro país. Essa é a grande diferença do navio aeronave público para o navio aeronave privado. Guardem isso, ok? Territorialidade, é só lembrar desses aspectos que não tem segredo, você conseguiria acertar com muita tranquilidade. Agora, lembre-se que há exceção para o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade não é absoluto. Há casos de crimes cometidos no Brasil e que não são julgados no Brasil, né? E essas exceções dizem respeito a tratados e convenções internacionais que protegem a diplomacia. Então, dentro de tratados e convenções internacionais, a diplomacia deve ser protegida e, por isso, será o diplomata processado pela lei do seu país, no seu país, ok? É uma exceção. O crime foi cometido no Brasil, mas não é julgado no Brasil. Essa exceção nós chamamos de intraterritorialidade. Intraterritorialidade. O crime foi praticado no Brasil, mas não será julgado no Brasil. Isso é intraterritorialidade, ok? Muito bem. Para fechar esses principais princípios, não é? Nós temos um outro princípio aqui, que está ligado ao princípio da legalidade. Dá uma olhada, ao princípio da territorialidade, que é o princípio da extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Então, alguns crimes que são cometidos fora do território nacional também serão julgados no Brasil. Então, é isso que você tem que lembrar, que além da territorialidade, se aplica a extraterritorialidade. E crimes cometidos fora do território nacional também podem ser julgados no Brasil, né? Então, exemplos de extraterritorialidade. Imagine que o brasileiro cometeu um crime fora. Né? Um brasileiro vai para outro país e comete um crime fora. É claro que este brasileiro viola a territorialidade local do país que ele está visitando. Mas vamos imaginar que o brasileiro fuja para o Brasil. O Brasil não extradita brasileiros natos, né? E os brasileiros naturalizados só em alguns casos. Mas eu pergunto, essa pessoa ficaria livre? Praticou o crime lá, veio para o Brasil, ficou livre? Não, porque o Brasil não extradita, mas pode julgar. É um caso de extraterritorialidade. Quando o presidente da República for vítima em outro país de um crime contra a vida ou contra a liberdade, então, se o presidente da República do Brasil for a um outro país e nesse outro país for vítima de um crime contra a vida ou contra a liberdade, quem atentou contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República, não importa a nacionalidade, poderá ser processado no Brasil. Isso é um exemplo de extraterritorialidade, assim como muitos outros, né? Como bens da União envolvidos em crimes internacionais aí, dos estados, dos municípios, de entidades paraestatais, né? Então, tudo ali podem gerar extraterritorialidade. O que você precisa lembrar é que existe a extraterritorialidade e alguns poucos exemplos, né, acerca da extraterritorialidade também ajudaria claramente você a acertar o teste que eventualmente caísse. Legal?